Pessoal, eu estava refletindo a respeito de toda essa Operação Vaza Jato, de todas as conversas que foram divulgadas a respeito do Deltan Dallagnol, todas as intenções do Deltan, as conversas recentes, as pressões exercidas pelo Deltan, e eu chego à conclusão de que o Dallagnol é um verdadeiro monstro. Não há outra palavra para descrever a atuação e a forma do Deltan Dallagnol, ele é de fato um monstro. As mensagens que foram divulgadas recentemente, todo um apanhado mostram um comportamento narcisista, um comportamento que visa atender uma ideologia de classe média tacanha e também visa atender aos seus próprios interesses. Interesses particulares, muitas vezes para conseguir vender palestras, e interesses para se autopromover às custas da Operação Lava Jato, às custas do próprio poder público. E isso é muito sério, porque nem tudo é válido no combate à corrupção. Quando você tenta combater a corrupção gerando mais corrupção, você não está combatendo absolutamente nada. E um ponto que precisa ficar muito claro e muito bem estabelecido aqui no começo do vídeo é que desviar dinheiro público não é a única forma de corrupção. Quando você atropela as leis, quando você rasga a Constituição, quando você utiliza laranjas, quando você foge das suas atribuições, como o Deltan Dallagnol fez, ele também está cometendo, ele também está sendo uma pessoa corrupta. Se nem tudo é válido para combater a pobreza, se nem tudo é válido para combater a desigualdade social, se nem tudo é válido para o atendimento à saúde à população, e se nem tudo é válido, se nós temos restrições para o acesso à educação no Brasil, haja vista o corte e contingenciamento que foi promovido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, corte e contingenciamento, como você queira chamar. Se nem para a educação tudo é válido, nós temos restrições, por que para a corrupção, para combater a corrupção, tudo é válido? Nós não podemos justificar ilegalidades com mais ilegalidades, porque isso gera um ciclo sem fim e o Deltan Dallagnol não é um justiceiro. Nós temos as leis, nós temos a nossa Constituição e o combate à corrupção não pode ser feito ao arrepio da lei, como foi feito pelo Deltan Dallagnol. Tudo isso para atender uma ideologia tosca, tola de classe média de combater a corrupção, de limpar o Brasil, de salvar o Brasil dos corruptos, salvar o Brasil da impunidade. Só que quando o Deltan Dallagnol age da forma que agiu e passa impune, da forma monstruosa que ele fez, rasgando a Constituição, expondo pessoas superiores a ele, fugindo das atribuições do seu cargo, ele se torna um monstro porque ele passa por cima da Constituição e ele acha que o país inteiro está abaixo dele, porque ele está acima das leis, ele está acima da Constituição e ele está acima de todos os seus superiores. Então o que o Deltan Dallagnol fez é muito sério, é muito grave, e os últimos vazamentos que foram divulgados a nós me causam essa reflexão, e não há outra definição para dizer a respeito do Deltan Dallagnol, a não ser que ele é um monstro. E agora a situação de Dallagnol está muito complicada. Em Brasília já há toda uma movimentação, já há toda uma articulação para que ele deixe de ser o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato. Ele muito ambicioso, ele que sempre foi um prodígio, passou por cima, rasgou o seu diploma e agora ele está pagando preço e vai pagar um preço alto, sendo afastado da Operação Lava Jato, como coordenador da Operação Lava Jato. E é muito possível que após o afastamento de Deltan Dallagnol, o próximo seja Sérgio Moro. Os canhões das mensagens divulgadas no interesse da mídia e também do escrutínio popular, após a queda de Deltan Dallagnol, pode ser que elas passem a se voltar para Sérgio Moro. Perceba que no começo da Operação Vaza Jato havia toda uma resistência por parte da população de entrar, de abraçar esse escrutínio, que é um escrutínio necessário, que fortalece a nossa democracia, porque é uma passada a limpo do nosso poder judiciário e das ações de procuradores com advogados, de procuradores com juízes. Então isso é muito sério. No começo havia toda uma blindagem em Sérgio Moro, e a mídia percebeu que se ela continuasse atacando, se ela continuasse expondo o Sérgio Moro da forma como ele estava sendo exposto, haveria toda uma pressão popular e haveria um contra-ataque por parte dos bolsonaristas. Então, de modo muito inteligente, de modo muito estratégico, agora os canhões e a atenção eles estão voltados para o Deltan Dallagnol. Ele não tem a mesma proteção do Sérgio Moro, ele não tem a mesma popularidade do Sérgio Moro, e agora sim nós conseguimos discutir esse assunto da forma como ele deve ser discutida e da forma como ele deve ser tratado, questionando e apontando os exageros, os excessos cometidos pelo procurador juntamente com o juiz Sérgio Moro. Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito, como eu posso dizer, é muito sintomático
que as últimas mensagens que foram divulgadas pelo Intercept Brasil, em parceria com outros sites, com outros veículos de comunicação, apontem a atuação de Deltan Dallagnol dentro da igreja onde ele frequentava. Uma igreja batista, onde surgiu dentro dessa igreja um movimento para apoiar a Operação Lava Jato e pressionar o STF. Ele, religioso, vem dessa ideologia da classe média de combate à corrupção. É importante nós prestarmos atenção nisso, é importante nós entendermos as motivações de Deltan Dallagnol, porque não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de ego, não é só uma questão de publicidade, de autopromoção. Claro que nós temos essa vertente, mas há toda uma ideologia de classe média, há toda uma ideologia também religiosa, na qual ele, Deltan Dallagnol, possivelmente pensava que ele estava fazendo certo, porque na cabeça dele tudo é válido para combater a corrupção. O que nós sabemos, e já pontuamos mais uma vez aqui no canal do Professor Leonardo, não é. O combate à corrupção, ele precisa estar dentro das leis, dentro da Constituição, dentro dos nossos códigos penais, dentro da legalidade. Mas vamos lá, olha só que interessante. A igreja frequentada, isso é uma notícia do dia 12 agora de agosto. A igreja frequentada pelo Procurador Federal Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná, apoiou e foi sede do Instituto Moody, que hoje pressiona o STF em defesa da operação. Então, o Dallagnol, várias vezes nas conversas que foram divulgadas pelo Intercept, em parceria com outros veículos de comunicação, mostra uma atuação de Deltan Dallagnol para expor os ministros do STF, expor a Raquel Dodge, expor os seus superiores. Mas nós tivemos conversas recentes divulgadas que mostravam que o Deltan Dallagnol queria utilizar a Polícia Federal para investigar as esposas dos ministros do Supremo Tribunal Federal em contas do exterior, extrapolando os seus próprios limites do cargo, extrapolando as suas próprias funções, o que mostra, sim, uma corrupção por parte do procurador Deltan Dallagnol. A Igreja Batista do Baqueri, em Curitiba, tem 60 anos e cerca de 3 mil fiéis. Além de Dallagnol, o líder do Moody, Flávio Oliveira, é frequentador do espaço. Conversas do coordenador da Lava Jato com membros do Moody foram divulgadas pelo The Intercept Brasil nesta segunda-feira. Segundo reportagem do Intercept, o procurador participava de um grupo de Telegram com integrantes do Moody e sugeria ações do grupo que inicialmente era tratado como um movimento. Então o que o Dallagnol, pelo grupo Dallagnol chegou a pedir que o Moody articulasse uma campanha em favor da nomeação do procurador Nicolau Dino para a chefia da PGR. Também recomendou ao movimento a divulgação de textos para que a relatoria dos processos da Lava Jato no STF não ficasse com Gilmar Mendes, Lewandowski ou Dias Toffoli, atual presidente do Supremo. Nas conversas, Dallagnol pede que não seja citado nas manifestações. Após recomendações, postagens alinhadas às suas sugestões foram postadas pelo Moody em sua página do Facebook. Então, Deltan Dallagnol utilizava movimentos de rua para poder pressionar o STF e instâncias superiores. Ele utilizava esses movimentos como laranja, como ele mesmo queria utilizar as suas esposas como laranja para abrir uma empresa para lucrar e ganhar dinheiro com palestras promovidas por ele, por conta de toda a sua atuação na operação Lava Jato. E nós temos mais, olha só, Deltan usou Vem Pra Rua, aquele movimento que junto com o MBL articulava e organizava aqueles movimentos de rua, as manifestações, e Moody para pressionar STF. Moody é esse movimento que nós acabamos de falar, mostram mensagens. Diálogos atribuídos a Dallagnol sugerem que ele influenciou a escolha do novo relator da Lava Jato após a morte de Teori Zavascki. Novos diálogos divulgados na madrugada desta segunda-feira pelo site do Intercept Brasil sugerem que Dallagnol, procurador e coordenador, buscou incentivar as manifestações populares favoráveis às causas defendidas por ele e pela Lava Jato, com o intuito de influenciar a escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal após a morte de Teori Zavascki. Então ele utilizava esses movimentos porque ele queria ser o cabeça desses movimentos para influenciar a população a ter o apoio da população para que as suas medidas ganhassem mais força e para que ele pudesse ficar mais forte, para que ele pudesse se promover com isso. E é interessante que ele fala o seguinte, olha só, em 22 de março, agora no site do Intercept, em 22 de março de 2018, o STF concedeu ao ex-presidente Lula um salvo-conduto para que ele, já condenado em segunda instância no caso do Triplex Guarujá, não fosse preso até o julgamento de seu habeas corpus. Grupos contrários e favoráveis ao petista mobilizaram-se para pressionar o Supremo. 8 dias depois, Dallagnol anunciou no grupo do Telegram 10 medidas que ele e a equipe da Lava Jato no Paraná haviam aderido a um abaixo-assinado restrito aos juízes e procuradores, a favor da prisão em segunda instância. Horas mais tarde, o procurador discutiu com Tamea Danelon a possibilidade de que também houvesse abaixo-assinados apresentados pela sociedade e não
apenas por autoridades. E olha só as palavras que ele vai usar. No dia seguinte, Dallagnol fez uma proposta à procuradora. Abre aspas. Se você topar, vou te pedir para ser laranja em outra coisa que estou articulando. KKKK. Danilon assentiu, animada, e o chefe da Lava Jato continuou. Um abaixo-assinado da população, mas isso também não pode sair de nós. O observatório vai fazer, mas não comenta com ninguém, mesmo depois. Tenho que ficar na sombra e aderir lá pelo segundo dia. No primeiro, ia pedir para você divulgar nos grupos, daí o pessoal automaticamente vai postar e etc. Então perceba que ele manipulava os grupos, ele manipulava as pessoas para que elas agissem como laranjas da sua própria vontade. E hoje, se nós temos um movimento que está começando, que irá nas ruas nos próximos dias, para cobrar o STF, que está sendo chamado no Twitter de Suprema Ditadura, isso também tem dedo e tem participação no Deltan Dallagnol, não nesse movimento específico, talvez tenha, não sabemos, mas todo esse movimento contrário ao STF, toda essa animosidade, principalmente de bolsonaristas, que é um movimento antidemocrático pedindo fechamento do STF, isso tudo também parte do Deltan Dallagnol, porque lá no começo, lá atrás, ele promovia esses movimentos, ele expunha o STF, ele expunha a nossa Constituição, ele expunha as leis, tudo para cumprir com uma ideologia tacanha, tosca, tola da classe média de combate à corrupção, porque para combater na cabeça da classe média, para combater a corrupção, tudo pode, mas Dallagnol, nem tudo pode, você não está acima das leis, você não está acima do Brasil, mesmo com toda a sua manipulação de pessoas, de grupos, você vai pagar um preço caro por isso, possivelmente vai ser afastado da Operação Lava Jato, mas que isso sirva de lição e que que a gente possa continuar discutindo esse assunto, porque esse é um assunto muito sério. Nós precisamos proteger o nosso poder judiciário e principalmente a democracia. Os excessos cometidos pela Operação Lava Jato, eles não podem ficar impunes, porque se esses excessos ficarem impunes, nós vamos estar tendo um novo ciclo de impunidade. Aí não vai ser um ciclo de impunidade pelos desvios de dinheiro público, mas vamos ter um ciclo de impunidade pelos excessos e pela má atuação de procuradores, aqueles que na verdade deveriam aplicar a lei, deveriam zelar pela lei e deveriam ser representantes da lei, eles não estão sendo e estão na verdade corrompendo as suas atribuições. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações do canal do Professor Leonardo, se inscreva no canal, deixe seu comentário o que você acha de toda essa situação e me siga no Twitter, @profleoficial.